Respeitável professor He Jian, respeitável professora Paula, respeitável Andrews, professor, colegas do Brasil, do Chile e outros professores da América do Sul, América Latina, bom dia a todos. Eu sou Chen Tao Tao, do Instituto da América Latina, da Universidade de Tsinghua. Essa é a segunda edição que a gente está fazendo do Seminário do Desenvolvimento do Sistema Político da China. O primeiro a gente realizou no mês passado, e o conteúdo foi a modernização e o crescimento econômico da China. Eu acredito que os professores e colegas que participaram do seminário anterior tiveram uma boa impressão. Agora nós convidamos o outro professor marxista, Sr. He, para apresentar novas tendências do desenvolvimento do sistema de partido-Estado na China. E o evento de hoje é realizado em conjunto com a Universidade do Chile, com a UFRJ, Lab China, e também com o Instituto de Altos Estudos da UFRJ. Nós também temos um novo parceiro, que é o ICLAC. Como sendo essa segunda edição, eu gostaria de aproveitar para apresentar a nossa estrutura. Em 2008, a gente chegou no Chile com o apoio da empresa Luxi. E aí, então, a nossa base na América Latina é na Universidade de Chile. E aí fazemos, então, esse intercâmbio, inovação acadêmica. O Instituto de Questões Internacionais da Tsinghua foi fundado em 1966. É bastante antigo e lidera na China esse assunto. Mais um parceiro é o Lab China da UFRJ, que realiza as pesquisas relacionadas aos assuntos internacionais e à China. Com um diálogo multidisciplinar e tem uma interação com a sociedade. Temos também o Instituto de Altos Estudos da UFRJ, que foi fundado em 2004, que também já participa dessa nossa rede, e um novo parceiro que está entrando, que é o ICLAC. Eu fico muito feliz de estar vendo que nossa rede está crescendo. Esse projeto nós começamos já há muito tempo atrás, em 2003. E aí convidamos professores da Universidade de Tsinghua ou convidamos professores de outras instituições para apresentar ou dar aulas sobre questões chinesas para colegas professores na América Latina, para que os acadêmicos latino-americanos possam aprofundar o entendimento do funcionamento da China. Então, é nesse contexto que estamos hoje realizando o evento e convidamos o professor He. E convidamos também Lab China, a professora Paula, para que seja a moderadora do evento. A professora Paula, mestre e doutora em economia da UFRJ, e tem um interesse profundo pela China. Há anos participa da cooperação da UFRJ com Tsinghua. A seguir, eu vou
deixar a palavra com a professora Paula para que ela seja moderadora e coordene os trabalhos, por favor. Obrigada, professora Tal Tal. É um prazer participar deste projeto, Conhecer a China, que realiza hoje a sua segunda sessão. O tema da exposição é Novas Tendências de Desenvolvimento do Sistema de Estado-Partido na China, e o nosso palestrante é o professor He Jianyu. O professor He é professor associado e subsecretário do Comitê do Partido na Escola de Marxismo da Universidade de Tsinghua, membro do corpo docente em tempo parcial do Schwarzman College, Instituto de Inspeção e Supervisão Disciplinar, Instituto de Bem-Estar Público e Filantropia da Universidade de Tsinghua. Seus interesses de pesquisa são teoria do socialismo com características chinesas, construção de partidos, educação de jovens, governo e política chinesa, organizações sem fins lucrativos e inovação em governança social. Ele é coautor de The Way of the Road, The Chinese Communist Party and Chinese Socialism, and the Reform of Chinese Associations from Governmental Choice to Social Choice. Suas principais palestras são sobre Introdução ao Pensamento de Mao Zedong e Sistema Teórico do Socialismo com Características Chinesas, Introdução ao Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era, Governo e Política Chinesa, entre outros cursos ideológicos e mais gerais. Ele recebeu o Lin Feng Tutoral Award e a Gong Yuzi Scholarship da Universidade de Tsinghua. Após a palestra do professor He, nós teremos uma sessão de perguntas com ele, então podem ficar à vontade para enviar suas perguntas. A palestra será feita em mandarim, mas temos disponível o serviço de tradução simultânea, tanto em português como em espanhol. Agora eu passo a palavra para o professor He Jianyu. É um prazer tê-lo conosco, professor. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Chan Tao Tao. Uma alegria essa oportunidade de estar participando do evento do Centro da América Latina e encontrar e dialogar com os colegas. Quando eu vejo a Chan Tao Tao, me sinto muito familiar, porque eu já fui aluno dela 20 anos atrás. Eu era engenheiro na época. E aí, depois eu entrei para a parte de humanas. Então, eu já tive oportunidade de ser aluno da professora Chan Tao Tao. Então, quando eu recebi esse convite, eu não tive nenhuma dúvida, nem hesitação. Muito feliz de estar aqui palestrando junto com minha professora e com os colegas da minha professora. Eu não tenho essa experiência de estar na América Latina, mas nos meus estudos, mestrado, eu saí de exatas para política. Então, nesse processo, eu li diversas coisas sobre a América Latina. Então, e hoje ter essa oportunidade de estar compartilhando o meu ponto de vista do que eu consegui aprender ao longo desses anos, do que eu pesquisei, é uma alegria. E o marxismo na China, nós temos esse instituto, ele é um instituto combinado com várias frentes, que vai para a parte social, não só política. E exatamente, também é uma orientação para o Partido Comunista da China, e que faz as orientações para o partido. Então, a gente sai um pouquinho da perspectiva ocidental e olha pela perspectiva oriental. E aí, nesse background que eu vou apresentar o tema, que são as novas tendências de desenvolvimento do sistema de partido-Estado na China. Um termo muito utilizado em inglês para falar da estrutura política chinesa é o party state. Em chinês, a gente também usa muito. Mas
vamos olhar esse Party State pela perspectiva dos chineses, usar essa terminologia tem um outro significado, principalmente nesses últimos 10 anos, tivemos grandes mudanças, e essas mudanças vieram após grandes discussões, e nos últimos 5, 3 anos, com a pandemia, a China, o relacionamento da China com os Estados Unidos, com outros países ocidentais, tiveram alguns atritos. Então, como entender essa estrutura política chinesa? Então, eu acredito que essa é a questão que eu trago hoje. A República Popular da China, no presente ano, a gente vai completar 74 anos de existência. E nesse processo de globalização, de reforma e abertura, nós já estamos abrindo para o mundo. Mas quando falamos de política, a política ela é um problema. Como entender a estrutura política chinesa? Como classificar? Como descrever? Então, seja sinólogos estrangeiros ou os especialistas chineses, eles colocam várias etiquetas para a estrutura política chinesa. Na década de 80, eu estudei o doutorado em Hong Kong e eu escrevi a minha tese lá em Hong Kong. E eu lembro que sempre tinha a terminologia China comunista, China socialista, ou China centralizada, ou China totalitária. Principalmente em 78, pré-reforma e abertura econômica, se usavam muito essas terminologias. Hoje, muitos especialistas estrangeiros ainda colocam a China como um país autoritário. Então, quando se estuda a política, quando vocês colocam essas etiquetas, a gente vê muito frequentemente esses termos. Mas os chineses já veem uma perspectiva diferente. Reconhece que é comunista, reconhece que é socialista. E a discussão se é autoritária, se é um Estado presente, é ditadura democrática popular. São termos que são poucos discutidos dentro da China. A gente fala que tem um Congresso Popular e é um socialismo popular. E só que as formas que os chineses falam também não são muito aceitos pelos estudiosos ocidentais. Então, como conhecer a estrutura chinesa? Fechar esse gap entre estudiosos chineses e estudiosos estrangeiros em relação à política chinesa, porque o gap, a diferença é grande, e isso é uma questão central. Na estrutura política atual, a operação atual, o partido do governo é o Partido Comunista. Há somente um partido. Apesar de ter outros partidos, esses outros partidos, eles não têm oportunidade de estar no comando através das eleições. Então, nessas condições, conseguimos entender que os estrangeiros digam que essa estrutura ela é muito específica, que o partido há somente a existência de um partido no comando. E dentro da perspectiva chinesa, esse também é uma saída, é uma partida central, porque saindo de Lenin, vai se dizer um país socialista que tem como objetivo
não ter classes, o partido unificado é a única garantia que podemos chegar, é a única forma de conseguirmos chegar a esse objetivo. Então, um partido seria uma particularidade, mas a interpretação da existência de um partido há grandes divergências. Então, entender a política china, entender o Partido Comunista, qual é a característica desse partido? Como que o partido opera? E como que o partido dirige o país? Na terminologia que está em voga na China. Como é que faz a gestão do país? Isso é importante também de discutir. Depois eu também gostaria de escutar dos meus colegas latino-americanos as suas perspectivas. Eu fico muito em dúvida, porque, de um lado, o Partido Comunista tem um interesse muito grande em saber como é que é, seja em crítica, seja em elogios, através de estudiosos chineses ou estudiosos estrangeiros. O partido em si, ele sabe que ele é um grande objeto de estudo. Então, em muitos momentos, parece uma caixa preta. Muita gente diz que o Partido Comunista é uma caixa preta. E sabe que o secretário-geral, que é a liderança máxima nesse momento, que é o Xi Jinping. Mas aí, se você falar mais detalhadamente, como que é a organização dos membros do partido? Esses membros do partido têm quais funções e quais poderes? Qual o papel que o partido tem dentro da sociedade chinesa? A maioria das pessoas não conseguem dizer claramente. Mesmo os estudiosos chineses não conseguem dizer claramente, responder claramente essas questões. E qual é a relação entre partido e Estado? Por isso que eu gosto de dizer parece uma caixa preta, porque não existe uma resposta clara. E aí tem várias razões. Por exemplo, nos estudos políticos, o termo que eu uso, party state, que seja Estado-partido ou partido-Estado. É muito difícil de dividir, de definir a interface. Então, é muito misterioso. Muitas informações não são abertas. Você faz uma entrevista, você vai visitar esses altos dirigentes, eles também não passam, eles não ficam bem à vontade em falar. Então, é difícil de dizer claramente onde está a interface entre partido e Estado. E aí, nesse caso, o que é partido? O que é Estado? É difícil. E também, quando eu estava estudando em doutorado, a gente fazia uma brincadeira. A gente brincava, talvez não vale a pena fazer essa pesquisa. Porque para países mais democráticos do Ocidente, nessa modernização, tem uma transformação na democracia. E aí o Partido Comunista talvez não seria mais o partido no comando do governo. E aí não existiria mais a razão de estar lá dirigindo os trabalhos ou questionando o partido. Foi uma questão que foi levantada dentro da China por vários anos. E para a política chinesa, por muitos anos, por exemplo, se eu for um membro do partido, eu sei que na base como é que funciona, mas também acho que não tem necessidade de pesquisar. E essas teorias, esses esclarecimentos parecem desnecessários. E no desenvolvimento do marxismo na China,
antes da abertura e reforma econômica, dava muita atenção a, a essa governança, e essa governança que determinava a estrutura. Então, partimos da perspectiva que nós temos uma estrutura mais avançada, mais sofisticada, mas isso aí é insuficiente. Então, o estudo político foram cancelados, porque achavam que não era necessário ficar discutindo, achavam que não tinha valor. Após a reforma e abertura econômica da China, quando nós tivemos a ruptura dessa estrutura, seja ela a entrada de uma democracia, aí voltamos, então, a essa discussão, quando voltou a discussão da estrutura política. E aí nós tivemos muitas referências ocidentais de como entender a China. Então, a influência também não achava que poderia fazer a divisão partido-Estado. Então, nesse background, por um longo período, no processo de pesquisa, dentro da China, se pensava no mundo cada vez mais globalizado, se ficarmos enfatizando um partido no governo, no comando do país, achávamos que seria uma vantagem, como seria essa particularidade chinesa. Não conseguia esclarecer com muita confiança essa estrutura. Todos sabem que há importância do Partido Comunista, mas, ao mesmo tempo, as pesquisas são escassas. Então, eu acho que, escolhendo esse tema para hoje, trazer esse tema ao centro da discussão. Hoje, partido, Estado, party and state. Qual o relacionamento? Eu acho que é uma base muito importante para começar a entender a China. E outra linha muito importante, partidos políticos, o Partido Comunista Chinês, colocar de novo sob a lupa da investigação também é interessante. Eu acho que os colegas especialistas em política devem ter lido o livro Bring the State Back In. Colocar a China de novo sob a lupa da análise ocidental. Então, eu estou usando esse raciocínio, trazendo Bring the Party Back In, trazer o partido novamente de volta. Então, questões que foram levadas nesse livro, me pensar nos últimos 5, 10 anos da China, como fortalecer o comando do partido dentro do partido. E só que as questões voltam muito para as questões que foram levantadas pré-reforma e abertura econômica da China. E aí a gente fica questionando, será que a gente está voltando para o passado? Ou a gente está indo para uma nova tendência? Então, são essas principais questões. Ela pergunta é sobre conhecer o sistema partidário. E, neste caso, gostaria de apresentar duas imagens. A primeira imagem parece que seja muito complexa, mas, de facto, é a estrutura do poder nacional da China, segundo a Constituição atual da China. Porque a Constituição também estabelece sobre os poderes de legislação, etc. Ou seja, também é a divisão de 3 poderes diferentes. Além disso, no sistema ou regime de hierarquia, também temos diferentes níveis segundo a classificação de província, municipal e governo central, podendo
é uma estrutura bem complexa sobre o poder nacional. Também falei muitas vezes que, se investir na China, quando procurar o serviço de consultoria legislativa para saber como é que investir na China, e quando vocês analisaram essa estrutura, às vezes conseguem compreender, mas quando vocês forem para os departamentos governamentais tratar os assuntos relevantes, é difícil compreender sobre qual é o departamento governamental relevante, porque aqui não lista todos os departamentos governamentais relevantes, porque aqui é apenas uma estrutura de poder, não se envolve o partido. Na China, existe acima de 100 milhões de membros do Partido Comunista, sendo que a China tem uma grande população. A estrutura do Partido Comunista também é complexa, porque tem grandes membros. Portanto, para as organizações governamentais ou as organizações básicas, é difícil compreender sobre a estrutura entre diferentes níveis. Temos uma estrutura ou órgão com o poder mais alto dentro do Partido Comunista, que é o Congresso Nacional dos Representantes do Partido Comunista Nacional. Em cada nível, por exemplo, na província, também existe o Comitê do Partido Provincial. No municipal também tem o órgão semelhante. Neste caso, temos dois ângulos sobre o assunto de estrutura do poder e estrutura do partido. Esses são dois sistemas. Por exemplo, no Conselho do Estado, como o Ministério das Relações Exteriores, cada divisão ou departamento tem sua estrutura própria sobre o Comitê do Partido Comunista. Portanto, temos duas redes, ou seja, duas estruturas. Uma é para o governo, a outra é para o partido. Como é que lidera o país através desse sistema? Esse é um assunto bem interessante. Este assunto já foi discutido no sistema soviético em 1999, quando fundou a Nova China. Neste momento, o problema encontrou, naquele momento, é sobre construir o governo popular nacional. Como é que determinou a rede desse governo e como é que confirmou o poder? Depois de estabelecer a Nova China no outubro, depois de um mês, emitiu duas decisões importantes. Uma é chama sobre a decisão de estabelecimento de organização interna dentro do governo do povo chinês. Esta decisão estabeleceu que, em diferentes níveis básicos ou em diferentes níveis de órgão de governança, estabelecendo a estrutura do Partido Comunista. E depois, a segunda decisão, que se titulada como construção de organização do Partido Comunista da China dentro do Governo Popular Nacional da China. A diferença entre essas duas decisões é muito ligeira. Quando eu ensinei na Universidade de Tsinghua, também perguntei aos meus estudantes qual é a diferença entre essas duas decisões. A maior parte delas não sabem.
Portanto, eu falei que sobre a estrutura do partido é um assunto bem complexo. Nem todos tomam conhecimento suficiente. A segunda decisão estabeleceu que como é que o Partido Comunista lidera o país. E essa organização estabelecida nessa decisão, de facto, é uma organização do Partido Comunista. Normalmente tem a função de orientar como é que atrair mais membros do partido. Isso não está relacionado com o poder ou sobre a decisão do governo de governança. Sobre a estrutura do Partido Comunista, no governo de diferente nível, os membros do partido que tomam a decisão na posição dela vai organizar a estrutura do partido. Por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores da China, quando tomar a decisão para um assunto importante, este comitê do partido tem que representar a posição, tem que representar os chefes de diferente posição para confirmar sobre qual é a orientação, ou seja, qual é a orientação de liderança ou de decisão. Por outro lado, fora do sistema do governo, nas empresas ou associações sociais também estabelecem o Comitê do Partido Comunista. No início, este sistema também era titulado por instalar o Comitê do Partido nos diferentes setores. Isso é igual a uma vida da pessoa ordinária. Quando tomar a decisão no nosso dia a dia, também precisamos de alguma orientação por outras pessoas. Portanto, por exemplo, nas empresas, quando encontrar alguns assuntos que não consegue tomar decisão rapidamente ou corretamente, tem que fazer um relatório para o nível mais alto ou para o nível superior. E neste caso, ela podia apresentar para dois setores ou duas estruturas. Uma é para a estrutura do governança, o outro é para a estrutura do partido. No início, não era classificada tão visível entre essas duas estruturas. Até 1953, confirmou, estabeleceu o regime de relatório. Depois de 1949, a guerra interna terminou e começou a entrar na etapa de restauração nacional. E o regime fiscal também estava no período de transição. Quando o país está na etapa de desenvolvimento, o regime fiscal já não consegue atender aos requisitos no dia a dia. Para corrigir ou para revisar esse regime fiscal, quem podia tomar a decisão sobre essa revisão é o governo ou é a estrutura do partido? Naquele momento, tinha algumas discussões. No Conselho de Estado, também existe uma equipe de liderança sobre a revisão do regime fiscal, mas o regime fiscal está relacionado com todos os setores sociais e vai influenciar o interesse de muitas pessoas. Portanto, naquele momento, a população queria apresentar suas opiniões sobre essa revisão que prejudica o interesse dela. Neste caso, eles apresentaram uma queixa
para o comitê do partido e para o presidente Mao Zedong. Ele ficou muito chateado e ele falou que o regime fiscal é uma mudança, é um assunto bem importante para todas as pessoas, porque é que não apresentou para o Comitê Central do Partido Comunista da China. Mas naquele momento, o pessoal relevante não sabia quais são os assuntos que devia apresentar para o Comitê Central do PCC. Portanto, naquele momento, todos os assuntos foram apresentados para o Comitê Central do PCC. E depois, passando para o primeiro-ministro do Conselho do Estado. Naquele momento, era titulado por governar o país do partido. Não se importa com qual é o assunto, tanto o assunto fiscal ou o assunto de ciência, etc. Tudo isso passou por Comitê Central. E para ponderar sobre a orientação política. E neste caso, dentro do Comitê Central do PCC, estabeleceu várias equipas diferentes sobre a equipa de liderança de qualquer assunto. Naquele momento, o chefe daquela equipa de liderança, às vezes, tem o poder mais alto do que o ministro. Mesmo assim, esse regime ou esse sistema também tinha suas desvantagens, porque o poder cada vez seja mais concentrado no Comitê Central. Portanto, na década de 60 e 70, aquele momento tinha um dito muito famoso que tanto a direção do sul, do oeste, etc., o partido é o líder de todo. E depois, durante o período de Revolução Cultural, estabeleceu um comitê provisório sobre reforma de revolução e começou a reformar mais uma vez. Neste caso, a testa ainda também quebrou sobre o regime de apresentação de baixo para cima. E depois entrou na década de 80 o líder daquela geração, Deng Xiaoping. Também ele estudou a experiência da história da época de Mao Zedong e estudou a lição que não podia concentrar o poder muito dentro do partido. E ela levantou um conceito ou um princípio importante que tem que separar o partido e a política. Como o partido pode gerenciar ou regular, educar os membros do partido, selecionar os elites dentro dos partidos. Mas para governar um país, tem que seguir a Constituição. Portanto, ela separou os poderes entre o governo e o partido, segundo as funções. E assim que melhorou as desvantagens sobre a mistura de capacidades de governança entre o partido e a estrutura do governo. E depois também levantou o conceito que moderar a relação entre o partido e o Estado, assim que separar a política e o partido.
No início, era difícil separar-se completamente sobre a estrutura da governança nacional e o partido. Naquele momento, houve muitos casos, por exemplo, no município, existem diferentes posições que governam o lugar. Por exemplo, o secretário do comitê do partido do PCC. E ele vai compartilhar o poder com o pessoal que é responsável por governança do município. Para os países que seguem a governança de um partido só, esses problemas são fáceis de ser resolvidos. Mas, depois da década de 80, também encontrou os problemas de não estabilidade de governança entre o partido e o governo. Depois da década de 90, não falou mais sobre essa separação, mas sim começamos a fazer reforma e ajustar a função do governo. Estudamos, ao mesmo tempo, desenvolvemos. Durante esse período, nós conseguimos esclarecer sobre qual é o assunto é governado pelo país e qual é o assunto é mais adequado para ser gerenciado pelo partido. E é assim que, na nossa faculdade, no nosso departamento também existe o comitê do centro do PCC. Antes de organizar a reunião, o secretário desse comitê vai alistar sobre os assuntos que vão ser resolvidos através dessa reunião entre os partidos do comunista. Normalmente são os assuntos que se envolvem com a distribuição dos interesses de todas as pessoas. Isso é assim que em diferentes setores ou diferentes níveis, cada vez seja mais claro sobre como é que confirmar os assuntos que poderão ser resolvidos nas reuniões do comitê do partido do PCC. Durante esta prática, começamos a formar uma tradição muito interessante. Encontramos que a separação entre o governo, entre a política e o partido, na época de Deng Xiaoping, ou seja, na década de 80, como um partido de comunista, segundo a teoria dela, salientando que o comunista, que representa os operadores, ou camponeses, etc., que também, mas é difícil classificar sobre qual é o nível, ou seja, qual a parte da massa que ela representa com o desenvolvimento da China. Portanto, temos de estabelecer um regime ou um sistema para resolver os complexos entre a população. E depois, a transição do poder entre os nossos governos também está estável. Depois de assumir a posição do nosso presidente Xi Jinping, cada vez salienta mais que vamos seguir esse regime. E não vamos separar a política e o partido completamente. E durante este período, como é que podemos garantir esse poder de governança? Como é que salientar o poder do partido? O partido, na posição, ele também tem o poder concentrado político, pode conciliar os recursos entre diferentes setores, diferentes províncias.
assim que podem garantir o funcionamento de um país com grande território. Portanto, o presidente Xi salienta o papel central do partido em supervisionar a situação geral e coordenar todos os partidos. Esse é o medido, uma descrição sobre o relacionamento entre o partido e o governo. E depois também tem um outro ângulo na teoria de política de comparação. Eu já referi que tem poucas pessoas que queriam estudar sobre o Partido Comunista na China, porque temos de garantir a estabilidade do regime básico, assim que pode garantir a sua função de incentivação do desenvolvimento econômico nacional. Mas na disciplina da política de comparação também existem novos pontos de vista durante os últimos 20 anos, porque tem diferentes ondas democráticas e normalmente é dividida em 3 ondas. Agora estamos na terceira onda. A participação nessa onda, ou seja, o ponto principal que traz mais para a democrática, normalmente é sobre o poder de limitação. No país moderno, o seu funcionamento e eficácia também necessita de capacidade de absorção, ou seja, isso é coletar os impostos, e também necessita de capacidade de construir um valor comum entre o povo. E depois, um país moderno também necessita de capacidade de regulamento entre a sociedade e a economia, e necessita de capacidade de liderança, de coesão entre diferentes setores do governo, até a capacidade de segurança ou supervisão, etc. Todas essas capacidades são importantes para os países. Por exemplo, a liderança, ou capacidade de liderança de coesão, ou capacidade de redistribuição, a segurança social para todas as pessoas, através de distribuir os impostos, ou capacidade de reconhecimento, incluindo a capacidade de reconhecer as informações pessoais ou informações econômicas, até a capacidade de conciliação entre diferentes recursos sociais. Esta, numa tese apresentada pelo meu professor em 2006, também representou estas capacidades para um país moderno, ou seja, ela falou que essas 8 capacidades são capacidades básicas para um país moderno. Mas quando aprofundar essas 8 capacidades, também pode levantar novas ideias, incluindo salientar a capacidade de governança. E aqui também alinhei algumas linhas são marcadas em cor vermelha, que representa as capacidades estão relacionadas com liderança. E tudo isso pode garantir a estabilidade da sociedade. O outro ponto de vista, dentro dos especialistas chineses, a democracia da China é diferente da democracia de outros países.
isso é determinado por natureza especial do PCC, que são organizador e criador do país. Ela seleciona os elites para construir o país. Esse é o outro ponto de vista. Neste momento, podemos encontrar que é difícil separar o Estado e do partido. Se um dia o partido de PCC falhar, também vai causar o colapso nacional da China, até que vai perder a condição estável de desenvolvimento econômico. Esse é o consenso no nosso entre os especialistas. E, por último, também gostaria de apresentar as novas tendências sobre o partido e o Estado. A primeira nova tendência é sobre a reforma da estrutura do partido e nacional. Temos a nossa vantagem tradicional. E, por outro lado, também temos a capacidade forte para estudar e adaptar a reforma, além da reforma econômica, a reforma na década de 80, ou seja, a reforma política, até a reforma antes de 2020, todas as reformas políticas estão relacionadas com o poder da estrutura política. Mas o partido, ou seja, a estrutura do partido, não tinha menos reformas. A tendência de mudança da época moderna é que reformar a estrutura nacional, ou seja, a estrutura do Estado, e também vai ter reforma no partido. Porque se nós não reformarmos, os outros países também vão criticar que cada vez seja mais concentrada do poder do partido. Portanto, falei que quando os investidores estrangeiros vierem à China, é difícil compreender sobre quem vai tomar decisão sobre os assuntos de governança. Será os partidos ou as estruturas de governo? E tudo isso necessita do poder de suporte. E aí a comissão financeira, por exemplo, ela já entra no trabalho. Um exemplo foi a questão de Macau. Nos últimos 5 anos foram 2 rodadas. E aí a relação Estado e partido, parece que houve uma concentração maior para o partido. Então, esse funcionamento do Estado, parece que há uma prevalência do partido. Então, naquele PowerPoint anterior, onde eu tinha as capacidades marcadas em vermelho, existe uma concentração, mas também vê que entrega, tem uma eficiência. A outra tendência que nós observamos é a dúvida em relação se vamos voltar à velha China, a China pré-reforma. Então, essa regulamentação se torna muito importante. Então, em 2019, o centro do Partido Comunista, ele propôs essa modernização. Fez uma lista de coisas a fazer. Qual o seu mecanismo, aí está embutido o valor, por exemplo, trabalhar para a população, pela população, e sistematizar.
Esse aí é um teste ainda, não está completo, não. É uma tendência. Então, quando o partido ele se pensa, ele está tentando fazer essa padronização. E a terceira tendência que eu vejo é que no processo, em decorrência das mudanças do mercado, governos que são muito dependentes de Estado, ou o Estado governa, está em todos os aspectos da sociedade, a gente vê que no sistema de mercado há essa separação. A sociedade não está dentro do Estado, mas a gente fica tendo três círculos: mercado, Estado e sociedade. E a gente vê que essas estatais, a participação dela, ela vem diminuindo na economia nacional. E vamos ver que 85% das vagas de empregos na China são na iniciativa privada. E aí isso aí é uma grande diferença com o ano de 1978, onde 100% das vagas de emprego eram nas estatais. Agora, chegando no presente ano, a gente tem menos de 15%. E muitas empresas estrangeiras, empresas grandes, eles não participam de trabalhos políticos do partido. Nesse processo de reforma e abertura, eles foram diminuindo a participação política. Antigamente, eles apoiavam essa estrutura partidária. E aí, com o tempo, ele vê que a abrangência, ele não está dentro dessa abrangência e vê que o partido também não atende os trabalhadores da iniciativa privada. Então, o feedback ela é mais fraco do que na situação anterior. Então, a população ela se organiza de outra forma. O partido ele não consegue chegar aos trabalhadores que estão para além da estrutura do governo. Por exemplo, se você viajar na China, você vai ver muitas pessoas idosas dançando nas praças. Esse é um fenômeno natural, que não tem nada a ver com o governo. É uma iniciativa da sociedade, organizações civis, e isso está tudo fora do escopo dos trabalhos do partido. E o partido fica pensando como podemos atrair essas forças da sociedade civil para dentro do partido. Então, surgem terminologias como gestão social, construção social, harmonia na sociedade, com o objetivo de atrair esses movimentos sociais para além do partido, para dentro. Por exemplo, nesses 3 anos da pandemia, no início, a China fez muito bem, mas no final ela teve uns problemas, e os problemas têm muito a ver com a comunicação com os trabalhadores da base. Por exemplo, o partido, a relação que ela tem com a base. Eu trabalho numa faculdade, eu moro num condomínio. No condomínio tem um grupo de trabalho. Aí tem um trabalho voluntário. Aí nessa foto. Esse aqui é dentro da Universidade de Tsinghua. Os voluntários, muitos são professores. E aí, nesse processo, o que é interessante de observar que o Partido Comunista precisa entender como criar esse novo relacionamento com essa sociedade, nova sociedade civil. Essa sociedade civil que é mais difusa, onde a maioria trabalha na iniciativa privada. Como escutar essa voz e como se organizar e interagir. O partido ela apoia a iniciativa privada.
mas não sabe como interagir com esse novo cenário. E então, quando existe esse recuo, como garantir a ordem? Como continuar com uma liderança eficaz? As organizações sociais que já não estão mais sobre a influência do partido. Num cenário diferente da sociedade de pré-reforma e abertura econômica, onde o Estado controlava a economia. É uma tarefa difícil. Qual o papel que vai ter o partido? Dentro de uma empresa, dentro de um bairro, como que o partido vai participar? Então, nesses últimos anos, os estudiosos da China têm já estudado a relação entre o Estado e a sociedade. Se o governo ela significa o executivo, existe o recuo, mas aí o partido, ela avança, então, nesse território que é do governo, vira duas entidades que viram três entidades, governo, partido e sociedade, não mais somente substituindo Estado e partido. Eu já vi algumas teses falando sobre esse tema. E mais uma tendência que eu tenho observado tem a discussão da corrupção. Será que o partido consegue pensar para além do próprio umbigo, para além do próprio interesse e trabalhar pela sociedade em geral? Acho que muitos que acompanham a China sabem que o problema de corrupção dentro do partido. E sabemos que a corrupção pode destruir o partido. Então, ações contra a corrupção, gestão rigorosa, gestão eficiente, essa revolução interna dentro do partido para a sua sobrevivência, para poder continuar caminhando adiante. É uma questão interessante de discussão também. Então, na 18ª cúpula, quando o Xi Jinping assumiu, a política central era o combate à corrupção. Muitos estavam desconfiados que ele queria um poder maior. Mas talvez 3, 5 anos depois, isso não ia ser mais um assunto e debate. Mas já se passaram 3 anos, se passaram 5 anos e o tema continua atual. Porque o partido precisa estar constantemente discutindo qual é o limite do seu interesse próprio para que não entre na autofagia. Então, eu já cheguei no meu tempo, eu apresentei brevemente como entender a estrutura chinesa e algumas reflexões. Foi o que eu consegui organizar aqui dos meus pensamentos, falando do partido e Estado na China. E dentro dos estudos políticos, eu posso dizer que o Partido Comunista também está pensando e refletindo qual a reforma que eles precisam tocar e qual o papel que vai desempenhar de hoje para frente. E em cima dessa base, podemos, então, esclarecer, pensar quais as mudanças que podem acontecer para os próximos 10 anos. Não é claro, não é exaustivo. Tem características que parecem com o passado, por exemplo, a concentração de poder. Mas a concentração de poder, será que é um retrocesso, um retorno aos anos anteriores? Então, numa sociedade socialista que promove o mercado, nessa nova estrutura, como fazer gestão? Como governar? Qual seria a inovação? A inovação já está sendo implementada? Ou tradição, burocracia, concentração de poder, estaríamos retornando a esses pontos?
Então, esse é o conteúdo que eu tenho a compartilhar. Eu ultrapassei um pouquinho do meu tempo. Temos agora poucos minutos para discussão. E eu estou aqui aberto para escutar as opiniões. Muito obrigada, professor Han, por sua palestra, muito interessante. E eu gostaria de começar com uma pergunta minha. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a relação do partido com as grandes empresas privadas chinesas, sobretudo as empresas de tecnologia. 好的，谢谢华老的问题，非常 Muito 非常 obrigada, Paula. Interessante. Também é um tema de interesse para os chineses. Eu gostaria primeiro de dizer que eu não sou especialista nesse assunto. Eu não tenho uma pesquisa profunda sobre esse tema. É mais uma observação nos últimos 5 anos. Como eu disse, o relacionamento que tem com as empresas privadas. Eu foquei um pouco mais a relação com as estatais. Eu não me debrucei sobre a iniciativa privada. Mas vamos falar Alibaba, Tencent, a Wanke, que é a empresa imobiliária. Eu tenho interesse em perguntar qual a função do partido dentro dessas empresas, qual a interação. E aí a gente consegue observar que essas empresas, eles não têm grande interesse ou clareza de para que ter o partido dentro da empresa. Eles só pensam, eu tenho que manter um bom relacionamento com o governo. Eu tenho que ter um canal de comunicação política estável, para que eu tenha um ambiente bom para os negócios. Por isso que nós criamos, então, esse comitê político dentro da empresa. E é interessante observar esse grupo político, o que ele faz dentro da empresa. Aí eles discutem, porque eles, como iniciativa privada, o partido não tem ações, não é acionista, não entra no board. E também não vai influenciar nos negócios. Então, para que serve esse grupo, esse comitê político? E aí a gente observa as empresas de tecnologia, internet, porque aí entra para a plataforma digital, conteúdos, notícias, vídeos, e as redes sociais. O controle do conteúdo, a fiscalização do conteúdo. Então, para esse caso, a gente consegue ver que o comitê do partido tem uma participação um pouco diferenciada. Aí esse grupo, ele entra em contato com o governo. Usamos o termo de aprendizado mútuo para criar um canal de comunicação igualitário. E aí ambas as partes discutem como fazer nesse caso. E é bem interessante. Partido e iniciativa privada, a criação desse canal de comunicação. Alguns ramos, né, ele é mais proeminente. Em outros ramos não tem grande importância esse comitê do partido dentro da empresa. O básico do básico é um canal de comunicação com o governo. Essa é a minha observação pessoal.
empresas que querem ter rápido desenvolvimento tecnológico e aperfeiçoamento do regulamento do seu setor, eu não acho que seja uma estrutura altamente eficiente e clara. Tem muitos atritos aí e ineficiências. Eu não sei se eu consegui te responder. Eu não sou exatamente o especialista, então o que eu posso dizer das minhas observações, de uma forma geral, é isso. Obrigada, professor. Vou passar aqui uma pergunta do Rogério Carvalho. Como o professor vê o preparo dos futuros secretários-gerais do partido na condução da China e seus líderes? Esse ponto não é uma vantagem do partido-Estado em relação às democracias ocidentais, onde a alternância de poder pode levar a líderes despreparados?嗯，对，谢谢。Paulo 就是这个问题也特别有意思。其实Também gostei dessa pergunta. 清华曾经我们有一个教授是一个加拿大的教授。Nós temos aqui em Tsinghua professor canadense chamado Daniel Baer. Agora ele já está em outra universidade, em Shandong. Eu fui aluno dele. E nós discutimos sobre isso. E ele analisa pensamento político. Pesquisas bem anteriores, ele já tratou desse assunto. Porque a política chinesa tem fortes influências do confucionismo. Então, a seleção de talentos é muito importante dentro da estrutura política. Escolher pessoas capacitadas. E desde do piso, vamos dizer, do piso da fábrica, do chão de fábrica. Essa é uma prática muito comum dentro do sistema político chinês. Então, a estrutura em si, ela dá muita importância a pessoas capacitadas, qualificadas. Então, nós dizemos que são o termo pessoas capacitadas, pessoas éticas, é muito comum nas falas chinesas, porque ela realmente permeia toda a estrutura e todo o funcionamento dela. Eu posso dizer que é uma coisa que funciona bem na China. Então, é mais raro de ver na China assim, porque meu pai é senador, eu virei senador, meu pai é deputado, eu virei deputado. Esse caso é muito raro na China, porque o que acontece é que ele tem que ir para a universidade, ele tem que fazer a prova para entrar para esse cargo político, e ele entra no cargo político de nível básico, e depois ele vai subindo, como se fosse uma carreira. É como se fosse uma carreira profissional. E aí depois ele chega como secretário, e depois secretário ele entra para um nível político mais alto, que aí se destaca por outras qualidades além das técnicas. Eu acredito que é um mecanismo de escolha muito interessante do Partido Comunista e da cultura chinesa. Faz esse acúmulo de experiência, de talentos, e é uma estrutura, é um mecanismo liberal, que quem não tem um background familiar de políticos pode chegar a alto comando. Muito obrigada, gostei muito dessa pergunta. Obrigada pela resposta, professor. Vamos aqui a uma pergunta da Marina Caixeta, que diz: gostaria de perguntar para o palestrante, professor Han, sobre o recente livro branco sobre a democracia, lançado pela China em dezembro de 2021. Seria uma forma de introduzir um conceito diferente de democracia no mundo,
disputando com o Ocidente um conceito centrado em elementos da tradição cultural política europeia, cujo representante principal são os Estados Unidos? 好的，谢谢玛丽娜女士的这个问题，也是非常有意思的一个问题。Muito obrigada, Marina, pela pergunta. 就是过去几年， Nos últimos anos, 和那个 Xi Jinping 他提了一 e 个 o Partido Comunista 过程人民民主， é uma democratização passando por toda a 社 população. 会主义国家，包括中 Quando eu falei no termo socialismo, 社会主义民主 socialismo 找到人民民主 democrata 一个基本的概念，但是呢，那个 é um conceito chinês. 其实在 E a democracia 很大的挑战，不只是 tem muitos desafios. Não é somente essas críticas apontadas pelos ocidentais. Os chineses também são desconfiados com a própria democracia, 竞争的 porque aqui não tem uma eleição com vários partidos. 激烈， Então, ele não é uma coisa acirrada. 是也很少，然后 E as narrativas são poucas. 信息呢也不充分， As informações são fracas. 他往往会 Nesse cenário, 参与选举的人呢，他产 muitos que participam da eleição, 生效能感，或者说自己的权利呢 eles acham que 受，所以我在这里 não dá uma emoção ou dá uma legitimidade muito grande. 选举的政治效能感呢， Então, esse sentimento da eleição não essa sensação é mais baixa ou inferior que as eleições ocidentais. E aí a gente entra no outro raciocínio. 这些年的发展，一直都还 A gente vê o crescimento econômico da China, o desenvolvimento econômico da China. Apesar disso, a China cresce 的这么一个 e distribui 也保护了， e atende às demandas 就 sociais. 是说这套决策怎么形成的， E aí eles pensam, mas 就是 esse era o objetivo, não era o objetivo que nós queríamos? 然后 Então, de uma forma, não precisa então se brigar muito, né, pela parte democrática, já que estamos conseguindo o resultado que 又 almejávamos. 是一个人民民主的国家，那它怎么能够具有民主的效能感？我的参与 Mas pela democracia, o que a gente pode melhorar, 或者说立法的回应，所以在这个过程中， principalmente ganhar um feedback do governo, que essa parte é muito fraca. 下面的话呢，其实在讨论民主的过程当中呢， Então, na nossa discussão sobre a democracia e a melhoria, a gente, de um lado, a gente tem que responder às críticas e, de outro lado, colocar as nossas críticas de como melhorar o sistema atual chinês. 讲到一个概念叫做，其实在民主背后很重要一条就是代表 Por trás de democracia, eu acho que o que é importante é 当中的话， representação política. 产生议员，这是一种代表。 Por exemplo, os deputados, eles são o resultado da eleição. 1000多万共产党员， E aí a gente tem os membros os membros do Partido Comunista na China, que são milhares, milhões. 就是参与到 E, de alguma forma, eles são 这个过程当中， de alguma forma, representantes do povo. 就是10几个中国人里面有一个共产党员的时候， E nesses números, é de cada 10 chineses, um é membro do Partido Comunista. E que esse entra, talvez, 甚至 na carreira política. 只要有E que possa, talvez, representar esses outros 9 que não estão aí para o trabalho político. 重要的就是一个听取民意， Então, talvez seja esse o caminho dessas pessoas que percebem as contradições da sociedade e conseguem 他好像没有直接去 ser o representante, 但是呢，他在社会生活 mesmo não tendo essa eleição. 社会参与当中呢，通过政治 Então, essa participação, 被动的回应，所以这时候经常 esse feedback é levado através desses representantes ou desses membros. 在20年前， Por exemplo, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, a reforma das estatais. Muitas estatais foram 就 privatizadas. 是从经济来讲呢，一下子中国的经济活力 Se olharmos pela perspectiva econômica, a China cresceu muito nesses 20 anos, e as estatais elas estavam indo à falência. 这时候呢，他很多人那个下岗了， E muita gente se aposentou, foi demitido, 高了， teve que aumentar a eficiência dos funcionários públicos. 那这时候的话呢，那个经济上看，其实是一个蛮好的一个市场经济方向的改革。 Olhando a perspectiva econômica, o resultado foi ótimo. 3000万
Mas naquele processo, o atrito social foi enorme. Foram milhares e milhares de pessoas demitidas, milhares e milhares de pessoas que tiveram que sair do trabalho. Eu digo que quem liderava 20 anos atrás já está todo mundo aposentado agora. Então, como resolver essas contradições? Na época, tinha um livro, O Colapso da China, que listou esses problemas, que dizia, em 5 anos a China vai colapsar. Não colapsou. Teve ainda um resultado econômico ainda mais positivo. E aí, quem tocou esse processo? Eu digo, são muitos representantes locais. Essas falências estatais. Alguns já eram casos de corrupção, sim. Alguns defenderam os trabalhadores, levaram a voz dos trabalhadores no processo de privatização. Então, como elevar essa eficiência democrática na China? Esse mecanismo existente, como otimizar o sistema que já existe, para que o povo veja que haja representatividade. Esse é o principal. Para que a voz dele possa chegar no andar de cima. Então, essa é a democratização total que a China conversa. Que a base, a voz da base possa subir para outros andares dentro da estrutura que nós já temos. Isso seria a nossa discussão sobre democratização na China. Então, o livro branco, ele está tentando falar dessa história. Porque muita gente já começa criticando que somos o país totalitário e como podemos aperfeiçoar na nossa estrutura que já é etiquetada como totalitária e que demonstrar os valores e o funcionamento do mecanismo chinês. Obrigada, professor. Agora vamos para uma última pergunta. E aí o senhor já pode fazer os seus comentários finais também. É uma pergunta do Marlon Souza, que diz: professor Han, atualmente podemos identificar a estrutura do Partido Comunista Chinês hoje ainda como um partido de característica leninista? Muito obrigada pelo levantamento dessa pergunta. De facto, eu já estudei sobre o Partido Comunista da China e também formou uma disciplina que se titulado por Disciplina do Marxismo da China. E também fundou um novo instituto sobre a história do Partido Comunista da China. Através da pesquisa, o PCC está sempre a seguir a característica leninista, porque salientou os princípios de característica leninista. Por exemplo, cada membro do partido faz parte do comitê do partido e cada mês tem que realizar sobre uma reunião e tem que estudar os livros, ou seja, as obras do presidente Xi Jinping e do presidente Mao Zedong, etc. Temos de sempre estudar. Tudo isso é uma característica leninista. Portanto, neste momento, estamos tentando para melhorar a construção do partido do PCC. Isso também é uma reflexão
sobre reforçar características leninistas. De facto, na China, quando eu era criança, nós não falava, era raramente falado sobre característica leninista, falando mais marxismo. Mas só que depois começamos a falar pouco a pouco, porque esse marxismo, quando falado, é fácil pensar nos assuntos ou as impressões negativas sobre o Partido Comunista da Soviética. Mas para o PCC, por um lado, está organizado segundo as características leninistas. E, por outro lado, durante a Revolução da China, ou seja, antes da fundação da nova China, temos de ganhar o apoio de camponeses. E o único recurso naquele momento para nós, ou seja, para o Partido Comunista, era ganhar o apoio do nosso povo. Aí está aparecendo ou confirmando a característica do PCC, que é seguir a população ou a massa. Até agora, também estamos seguindo esse caminho. Temos de ajustar ou equilibrar as vantagens e desvantagens sobre essas características e, ao mesmo tempo, tem que combinar a condição objetiva do nosso país. Portanto, depois da tomada de posse do presidente Xi Jinping, o primeiro assunto que era o primeiro curso que era feito é sobre anticorrupção e depois é sobre entrar no povo. Isso significa que temos de melhorar a vida do povo, eliminar as pobrezas absolutas, ajudando o povo que sofre a pobreza absoluta para melhorar a vida delas. Em cada de 2 meses, temos de ir para aquelas pobres para saber qual é a situação atual. Ou seja, nós chamamos como pesquisa de campo nos camponeses. De facto, muitas autoridades ou quadros só vêm de lugares muito remotos e muito pobres. Depois de assumir, ou seja, depois de andar no caminho político, ocupando um lugar alto, era fácil esquecer da história ou da origem dela. Portanto, se consegue voltar a fazer essa pesquisa de campo nas zonas pobres, também consegue melhorar a consciência e o conceito de servir o povo dela. Como professora do Instituto de Marxismo da Universidade, também gostaria de confirmar que o PCC ainda segue a característica leninista. Sim, essa é a minha resposta. Obrigada. Bom, obrigada, professor Han. Obrigada a todos os nossos ouvintes, participantes que mandaram aqui perguntas. E foi um prazer estar aqui hoje mediando essa palestra do professor Han e espero encontrar a todos vocês num próximo seminário. Tchau, tchau a todos. 谢谢大家，也谢谢 Paulo，特别感谢您的主持。 Muito obrigada. E também gostaria de agradecer pela nossa moderadora, senhora Paula. Também queria que, caso for possível, no futuro, podemos encontrar aqui ou vou visitar ao Brasil. E, mais uma vez, agradeço muito pela professora Chen Taotao e outras professoras pelo convite. Muito obrigada a todos.